está trazendo, Pai, esse ensinamento, e que venhamos estar, Senhor, ligados, prestando atenção, com o coração aberto, Pai, que venhamos guardar e compreender a Tua palavra, Pai, esteja na frente, esteja na direção, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os que estão aqui, aqueles que não estão, que isso possa abençoar, Pai, que na próxima aula possam estar aqui também reunidos para aprender a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós vamos dar continuidade. Vamos estar aqui, todo mundo já pegou o livrinho. Pentateuco. Gramaticalmente, o termo Pentateuco, eu falei semana passada, é composto por 5 palavras. 5 palavras gregas, né? Penta, 5. Teus é rolo. Então nós temos 5 primeiros livros da Bíblia, que na língua grega, é chamado Pentateuco. É lógico que o Pentateuco, nós vamos ver na frente aqui, que ele tem uma origem hebraica. Então, Penta é os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta é 5. Então vamos lá. Semana passada eu falei para os irmãos, quando a gente fala do número 5 na Bíblia, a gente pode usar como uma exúsia, né? A gente pode trabalhar como uma exúsia, falando o que é teste. Comecei a falar para os irmãos sobre segredos ligados. Segredos ligados ao número 5. O número 5 na Bíblia parece um simbolismo, tá, irmãos? Simbólico. O número 5 aparece ligado à graça divina. Além de ser graça, que também significa favor imerecido, é o número que fala da aliança e da provisão completa de Deus. Segundo o pastor Eriel, o Erivaldo, uma coisa que me foi a memória, ele escreveu um livro, Curiosidades da Bíblia, e dentro dessas curiosidades ele aplica o número 5. E o número 5 ele coloca como responsabilidade humana, que aparece 229 vezes na Bíblia. Se isso aqui fosse cair na prova, colocaria assim, irmãos, das 229 vezes que aparece na expressão bíblica o número 5, me fala 4 coisas ligadas ao número 5, 4 textos, o 5. Então o número 5 na Bíblia, por isso que eu estou usando por causa do Pentateuco, é um número que tem algum desdobramento avançado. Entre esses é a responsabilidade do homem. Embora que muitos não queiram a responsabilidade, mas precisa haver responsabilidade. Semana passada eu falei que o número 5 está ligado às 5 pedras de Davi, e as 5 pedras de Davi apontam para Jesus em outra ocasião. Aqui eu disse que as 5 pedras que Davi carregava, né, é uma estratégia de Davi, porque Davi ele separa 5 pedras, mas usou apenas uma, eu disse para os irmãos, porque quem anda com Deus, quem anda lado a lado com Deus, carrega mais do que precisa, né? É isso que eu falei para os irmãos. Fala de precisão também, né? Eu disse para os irmãos que as 5 pedrinhas pode ser pregada com esse tema: preparação, estratégia, confiança e coragem. 5 elementos que dá para pegar sobre a pedra. Então, mais um segredo ligado ao número 5. Falei para os irmãos que o número 5 tem a ver com a multiplicação. E o menino está levando o lanche dele, né? Mas está levando diferente da multidão, porque ele leva com estratégia. Aí 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, ele entregou nas mãos de Jesus. Na mão de Deus um pouco,
torna-se muito. E o improvável torna-se milagre. Eu coloquei uma nota aqui, que parece pouco nas minhas mãos, mas quando está nas mãos de Jesus não é pouco não. Alimentou uma multidão, sem contar mulheres e crianças. Tá? 5.000 homens, está escrito no texto, sem contar mulheres e crianças. E Jesus super valorizava, hipervalorizava as mulheres e as crianças. O ministério de Jesus era diferenciado, cara. Lógico que no Velho Testamento, sem menosprezar eles, os profetas, os sacerdotes e os reis que eram valorizados. Agora, no Novo Testamento, Jesus valorizou quem não tinha valor, que eram as crianças, os profetas, porque Jesus tinha desse negócio. Então, o historiador José diz que o historiador Joséfo, escritor do primeiro século, ele diz que se contasse ali, poderia chegar a um número de 25.000 pessoas. Então foi 25.000 pessoas que esses pães, 5 pãozinhos alimentou 25.000 pessoas. Na mão de Deus, o pouco vira muito. O problema do muito é nosso. Na mão de Deus não tem esse negócio de pouco nem muito. Ele nunca deixa faltar. Eu disse para os irmãos também, outro segredo ligado ao número 5, aqui eu não falei não. As 5 feridas profundas no Salvador. Por que eu coloco 5 feridas profundas? Porque essas feridas geram marca. Até hoje Jesus tem essas marcas. Jesus ele vai morrer e vai ressuscitar um corpo, porque ele não tem pecado, aquele corpo não peca. A nossa transformação vai vir. Por exemplo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse termo, esse ato de ressuscitar, que é a ressurreição dos salvos, entra um corpo glorioso. O ímpio não. Quem comparecerá diante do juízo final não recebe corpo de glória. Corpo de glória é para salvo. Uma vez, se o arrebatamento acontece agora, instantaneamente, no ato de nós subirmos, haverá uma transformação na mensagem paulina. Ele diz que o que é corruptível tornar-se-á em corpo corruptível. Esse corpo que é mortal por causa do pecado transformará em corpo imortal. É bíblica, a Bíblia fala isso em 1 Coríntios. Quando Jesus ele morre e ressuscita, ele ressuscita com aquele corpo, mas aquele corpo não tem pecado. Então fica marcas profundas nele, que é as marcas dos cravos que rasgaram as suas mãos, a mão esquerda e a direita rasgaram os seus pés, e a marca da lança. Só que esse Jesus que ressuscitou, que carrega essas marcas profundas, hoje ele está glorificado. É Deus 100%. A glória dele é tremenda, mas ele tem essa marca que ele vai revelar no caso aí, a Israel, né? Quando eu falo das 5 marcas profundas de Jesus, é isso aqui, ó. Isaías, eu expliquei isso aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é isso? Jesus se fez pecador por causa do pecador, ele não tinha pecado não. A Bíblia diz que ele se entrega, porque a morte não tinha autonomia para levá-lo, nem para matá-lo, porque a morte só tem legalidade sobre aqueles que pecam. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram, né? Destituídos da glória de Deus. Aí a Bíblia continua dizendo, o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele nos mata. Então Jesus ele é santo, e a Bíblia prova isso.
Satanás, que sempre se manifestou, e os demônios, como acusador da igreja, acusador do povo de Deus, quando chega diante de Jesus, em Marcos, capítulo de número 1, versículo 24, em outros contextos também, que conta a mesma história, que é Jesus dentro da sinagoga de Nazaré, ou melhor, em Cafarnaum, o espírito maligno, quando Jesus está pregando, era oportunidade para Jesus falar, o homem possesso ali cai, e o espírito maligno se manifesta na boca dele, bradando, exclamando, gritando: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. É demônio que está falando, meu. Vieste nos destruir. O que os demônios estão dizendo? Você é santo. Ele não podia, porque o diabo também bajula. Ele fala alguma coisa que o cara não é para o cara se exaltar, para cair. O diabo é safado, irmão. Ele faz isso, tá? Ele usa pessoas para falar uma coisa que você não é, para você se vangloriar, para você cair naquilo. Então o pregador tem que tomar o máximo cuidado com bajulação, com elogios que parecem para a glória. Não é, não. Depois, lá na frente, eu vou mostrar os negócios para os irmãos sobre culto a Deus. Culto a Deus. Tem culto que a gente presta para Deus. Tem culto que é para Deus se louvar. Se eu não adorar a Deus, eu saio daqui transformado em bicho, biblicamente falando. Então, aí eu vou dar o nome dos bichos. Né? Tem um monte de crente que virou bicho por causa do culto a Deus. Ele nem sabe. Todo mundo olha, rapaz, uma ovelhinha. Aí o céu está gritando, né? Não, isso é um bicho. Aí, isso aí pode ser uma cobra, pode ser um escorpião. O culto que Deus não é reverenciado, que Deus não é adorado, que aparece mais a glória do homem do que para Deus, o culto é para Deus. O culto que Deus não é honrado, não é glorificado, é perigoso alguém sair como bicho. O céu está vendo ele como bicho. E a Bíblia, tá? Então, depois você lê Daniel capítulo 4 para você ver. E tem uns que já saem mortos também do culto, porque Deus não é adorado. Então, culto que outros elementos ou pessoas é adorado e não é Deus, é complicado. Mas o diabo ele faz isso. Ele quer colocar uma coisa na mente do cara que não existe. Mas ele está falando a verdade com Jesus, irmão. Tu és o santo, e ele era mesmo. Quem mais falou isso? O Judas, que a gente mete o pau. Judas Iscariote, o traidor. Quando ele traz Jesus, que bate o remorso nele, porque não foi arrependimento. Qual é a diferença de remorso para arrependimento? Quando eu tenho arrependimento, eu vou diante daquele que eu ofendi. Quando eu tenho remorso, eu fico remoendo aquilo e não consigo chegar. Se Judas fosse até Jesus, Jesus o perdoaria como fez com Pedro. Só que Judas não foi, ele preferiu se enforcar. Né? Nem se enforcar, a Bíblia diz que ele conseguiu. Quando ele tenta, a Bíblia diz que que ele saiu para se enforcar, mas já diz que ele se arrebentou todo. O que é isso? Saiu para se enforcar, mas morreu arrebentado. Aí vem a tradição, diz que ele colocou a corda, não conseguiu, quebrou da altura que ele estava, abriu todo. Mas Judas, ele fala, olha o que Judas falou: devolve as moedas. O sacerdote ri da cara dele porque não queria. Inclusive aquelas moedas eles compraram um campo do oleiro, e o campo que era do oleiro antes virou a mensagem, se tornou um cemitério. Imagina, um lugar que o oleiro tira barro para fazer vaso, agora é lugar de sepultura. Está escrito lá, a Sedama, né? Mudou o nome. Só que Judas devolve a moeda e fala: pequei, traindo sangue inocente. É Judas que está falando. Judas está falando que Jesus ele é santo, não tem pecado. Pilatos, quando recebe, porque Pilatos não esperava, mas tem que ser inteligente. Quando você lê a Bíblia, tinha 3 cruzes prontas para os 3 malfeitores que estavam lá. Aparece o quarto, que é Jesus, que não é. Havia a cruz de Dimas, que é o ladrão que vai ser salvo. Havia a cruz de Barrabás, que era o pior deles, o Barrabás, porque o Barrabás, os romanos não gostavam dele.
que ele provocou um montinho lá, e houve até homicídio, os romanos pegaram ele para matá-lo, e tinha um outro. A Bíblia não traz o nome dele não, mas a pesquisa depois, a tradição diz que é Gestas, né? Não é a Bíblia não, isso que eu não falo, não é a Bíblia, a tradição diz que é o Gestas. Eram as 3 coisas que estavam lá, meu irmão. Pilatos, quando recebe Jesus, não esperava. Ele olha para a cúpula sacerdotal, Anás e Caifás, olha para todo mundo e fala: opa, esse camarada é inocente. Ele vai fazer algumas perguntas porque ele tem dúvida, mas ele percebe que Jesus é inocente, não tem culpa nenhuma. Lá do outro lado, a própria mulher de Pilatos manda para dizer para ele: homem, pelo amor de Deus, Pilatos, não se envolva com esse homem que eu sonhei com ele. E eu fiquei perturbadinha no sonho. E esse camarada, ele é justo. A mulher de Pilatos está dizendo que ele não tem pecado. Meu irmão, é o santo. Jesus é santo, morrendo no lugar de imundo. Barrabás era o pior de todos, representa a minha e a tua vida. O Barrabás é eu e você, é o pior. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai assumir a responsabilidade que era nossa. Mas nós não aguentaríamos. Mas para cumprir o plano da salvação, ele vai, né? O castigo que nos traz a paz. Ó, já pensou? O castigo que nos traz. Ele vai ter, o castigo era para mim. O castigo que ele toma é para me trazer paz. Caiu sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados, curados. O diabo ele não tem base nenhuma para nos acusar. Porque todas as vezes que ele tenta nos acusar, a cruz fala mais alto, sabia? A cruz sempre vai falar mais alto. Irmão, por mais que você se sinta o maior pecador da terra, e quando você sentir que é o maior pecador da terra, significa que tem arrependimento. O problema é você pecar e achar que está tudo certo. Quando você se o maior pecador, não sou digno de salvação, olha para a cruz de Cristo. Porque naquela cruz, meu irmão, ele nos comprou. E as marcas aqui, ó. As marcas, aí entra, eu coloquei. Isso aqui, eu estou ajudando os irmãos, tá? Quando eu coloco aqui palavra de efeito, todos os pregadores inteligentes, você não vai usar, você não vai falar, ou eu vou pregar, não está pregando palavra de efeito, não, você vai já. A palavra de efeito é uma aplicação coordenada e inteligente. As marcas do amor nos curam. As marcas do amor que nos curam estão contadas: 2 mãos, 2 pés e um lado perfurado. Aonde foi a maior prova do amor de Deus, irmão? Na cruz. A maior prova do amor de Deus é na cruz. Jesus ressuscitou morto. Não é a maior prova do amor de Deus, não. Porque quem está sendo beneficiado é o defunto e a família dele. A maior prova do amor de Deus foi na cruz. Não foi quando ele cuspiu no chão lá, fez uma lama e aplicou, untou os olhos do cego e o cara, estou vendo, ó, pai. Tem um que ele encosta, o camarada ele não consegue ver, fica bem. Que tu vê nitidamente, mas não foi a maior prova do amor de Deus. Aquilo é individual. Andou sobre o mar, vai retratar isso. A maior, grava isso que eu estou dizendo para os irmãos. A maior prova do amor de Deus, quando João 3,16 assim, Deus amou o mundo, que deu, esse termo, deu é a cruz, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não fala do nascimento, está falando da cruz. A cruz de Cristo revela a maior prova do amor de Deus. Eu coloco
que as marcas do amor que nos cura estão contadas. 2 mãos, 2 pés e um lado perfurado. Eu estava pregando semana passada sobre quando é que a igreja nasceu. A igreja nasceu aqui. Parece coincidência, mas não é. Soldado, vai lá, fere o lado dele. Ele já morreu. Pode ler o texto, Jesus morreu primeiro do que os 2. E foi inibido do soldado quebrar os ossos dele, porque ele já estava morto. Quando o soldado, na sua malandragem, já que eu não posso quebrar os ossos, eu vou pegar a lança. E fura o lado de Jesus. E começou a sair sangue e água. Naquele filme Paixão de Cristo, até ilustra, quando começa a sair sangue e água, o soldado cai, né? Mas é muito mais do que aquilo. Quando começou a sair sangue e água do lado de Jesus, o plano da salvação foi aplicado na vida dos gentios. Veio para o que era seu, os seus rejeitaram, mas todos, quando receberem e crer no seu nome, deu-lhe os direitos de ser feito filho de Deus. Quando aquele sangue é derramado, ao povo que nasceu ali, e o povo não era judeu, porque os judeus vieram procedentes de Judá, lá na frente do sul de Israel, nem os hebreus, porque os hebreus vieram de Abraão, nem os israelitas, porque vieram de Jacó. O povo que está nascendo ali é a igreja que Jesus edificaria. A minha igreja, ela nasce aqui no Calvário. Então eu costumo dizer uma coisa: o crente que ouviu uma mensagem do Calvário, que é a igreja não dá glória a Deus, estou desviando, vou aceitar Jesus de novo. Pode vir aqui na frente. Meu irmão, quero aceitar Jesus de novo. Você está pegando o Calvário, eu não estou sentindo nada. Meu Deus! Como é que eu não sinto nada com a mensagem do Calvário? Como é que eu não vou sentir nada com a mensagem do Calvário? Aonde a igreja nasceu, aonde eu fui comprado, aonde o diabo foi derrotado, a cédula que era contra nós na sua ordenança foi rasgada. Como eu não vou dar glória a Deus se hoje eu tenho acesso ao céu por causa do Calvário? Como eu não vou servir a Deus e valorizar se a cruz de Cristo me dá acesso a isso tudo? Eu só estou aqui falando por causa da cruz. Meu Deus! Porque sem a cruz não tinha pregador, não tinha igreja, não tinha Bíblia para nós, meu irmão. A cruz nos coloca no céu. Louvado seja Deus. As 5 feridas de Cristo apontam para a graça salvadora que cobre toda a nossa dor. Ele foi moído para nos sarar. Olha o que a Bíblia diz: foi do agrado do Pai moê-lo. Deus se agrada moer o Filho para nos sarar. Meu Deus! Glória a Deus. A cruz é o altar onde a graça de Deus foi revelada em sua plenitude. A cruz não é só um ponto geográfico que você busca no mapa aí. No caso do Calvário, né? O Calvário não é só um ponto geográfico. Você busca no Google aí. O Calvário não é só um ponto turístico, que hoje o pessoal vai lá para ver como é que é. O Calvário não era só um formato de caveira. O Calvário não é só uma pesquisa arqueológica ou teológica. O Calvário é o lugar do encontro do céu com a terra. É no Calvário. O Calvário é o lugar aonde se tornou essa mudança, antes e depois de Cristo, porque só acontece depois do Calvário. Antes e depois de Cristo é só depois, é só no Calvário. Antes de Cristo, depois é o Calvário. Antes o diabo ria da nossa cara, zombava. O diabo está me ouvindo aí fora e ele sabe disso que é verdade. Meu Deus! O diabo, ele ria, zombava da nossa cara, mas depois do Calvário tem como não. O sangue de Jesus é mais poderoso, porque as marcas profundas, as marcas profundas. Imagina Jesus. Eu vi Jesus. Alguém fala, eu vi Jesus. Conta-se que o pastor, ele fez um desafio com Deus. Deixa eu levantar aqui. Ele subiu no monte e falou: eu só desço quando eu vejo Jesus. Eu quero ser diferente. Nem que eu morra aqui, eu só desço quando eu vejo Jesus. Ficou 2, 3, 4, 5, 7 dias lá. Sem comer, sem beber, já estava morrendo.
Aí apareceu um varão para ele, como nós assim, e gritou: ei, irmão, pode descer. Você falou lá para ele: eu vou morrer aqui, eu só desço quando eu vejo Jesus. Aí o varão gritou para ele: normal, creia assim. Ele vê: pode descer, rapaz, eu só desço quando eu vejo Jesus. Aí disse que o varão fez assim: você já viu? Meu Deus. Quando levantou as mãos, a mão furada. Aleluia. Deixa eu ficar arrepiado. Quando levantou as mãos, viu a mão furada, ele foi reanimado na hora. Quando ele está descendo no monte, viu uns touros, boi bravo. Só que ele achava que era boi. Quando ele clamou: o sangue de Jesus tem poder, estourou. Era demônio. Meu Deus. Ele desceu no monte. Deus começou a usar ele poderosamente. A Bíblia fala na carta aos Hebreus, tem gente que na época, né, talvez até hoje, que recebe visita de anjo sem saber, que a gente imagina anjo com asa, com aquele, né, a aurorinha assim. Às vezes o anjo vem com uma criança, sei lá, uma pessoa. Deus tem as suas formas de manifestar. Agora Jesus é a realidade, irmão. Quem não crê em Jesus está falido. Quem não acredita em Deus é como sair para pescar peixe sem rede. Não vai pegar nada. Jesus é real. Jesus existe. Jesus vive. Mano. Eu já ouvi a voz de Jesus. Eu falo isso, irmão. Para mim, eu prego tudo na Bíblia. Mas a mensagem que mexe comigo é quando eu falo de Jesus. Porque Jesus, ele é... Estuda Jesus para você ver. Jesus, ele é... Na verdade, a gente estuda Jesus na Bíblia. Mas a igreja, ela não precisa estudar Jesus. A igreja vive Jesus. Nós estudamos Jesus para ensinar o povo. Mas a gente vive Jesus. Porque Jesus habita em nós. Tá bom? Tá falando. Água. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? A marca. Se aparecer o homem da mão furada aí, por mais que não pareça, marca, né? Vamos lá, tem mais. Segredos do número 5, Pentateuco, hein? 5 mistérios. Ó, mistério aqui. 5 ministérios e um corpo. 5 ministérios e um corpo. Quando eu falo de ministério, ministério é aquilo que Deus estabeleceu por causa do corpo. Ou seja, só existe ministérios por causa da igreja, irmão. Atos dos Apóstolos. Antes dos apóstolos ser apóstolos, eles têm que ser igreja. Ou seja, edificarei a minha igreja. Antes deles receber ministério ou dons ministeriais, eles precisam ser igreja. Só existe ministério por causa da igreja. Se não tiver igreja, o ministério é falido. Então, a igreja vem primeiro do que o ministério. A igreja que eu falo aqui é a igreja corpo de Jesus. Ainda que não tenha consagração ou unção para esses 5 ministérios, mas existe ainda, tá? Olha bem, eu disse para os irmãos que existe. Isso aqui eu falo. Mas eu falei rápido, foi. Existe um ministério de profeta, vou explicar lá na frente. Evangelista, pastores, mestres, né? Então são 5: profetas, evangelistas, pastores e mestres. Faltando um aqui, cadê o outro? Vamos ver lá na frente. Cada ministério é um dedo de Deus. Ou seja, cada ministério é um dedo da mão de Deus agindo na terra. Então, ministério não é para minha glória, é para a glória de Deus. Então, esses 5 ministérios falam de direção, de revelação, proclamação e cuidado e ensino. Que é aquilo. Ministério apostólico.
Esse apostólico aqui é um missionário, então ele tem que ter bagagem. É o dedão aqui, ó. Dedão aqui. Na nossa mão, esse dedo aqui. Esse dedo aqui. É o dedo, né? Vou te falar, meu irmão, se você perder um desses dedos aqui, você sente falta. Esse ministério aqui é o de profeta. Aí tem o ministério de evangelista, pastores e mestre. Mestre é o humilde, é o menor, porque o mestre ele é servo de todos, tá? O profeta aqui não é um profeta de acordo com a lei. Profeta, assim diz o Senhor, porque existe o dons de profecia, os dons de profecia, né? Que a pessoa, Deus toma a boca dele e fala, homem, eu não sei de onde também eles inventaram essa história, minha paz e minha graça de paz. Não, na Bíblia não tem. Não sei quem foi o profeta que começou com essa onda. Olha não, eu não sei não. Se você não falar isso, você não é profeta não, né, irmão? Você pode profetizar, você fala, minha paz e minha graça de basta, eu não sei de onde que tiraram isso. Foi um profeta que criou a Bíblia, graça e paz, aí começou a falar, porque eu já vi gente falar cada coisa. Mas eu fiz campanha de 30 dias para receber o dom de profecia, quando eu recebi, veio tudo aí. Quando eu fui abrir... É porque a senhora já ouviu alguém falando aí. Não, porque eu tinha recebido nenhuma profecia. Não, a senhora não recebe, mas a senhora ouviu alguém falando, minha paz e minha graça te basta. Aí fica no subconsciente. Eu dentro da casa do irmão, e quando ele entendeu o recado do Heraldo, veio no final nossa palavra. É, mas na Bíblia não tem não. Na profecia não. E eu continuo indo assim, Mas aí também não é pecado não. Mas eu não sei de onde quer tirar. Porque se o profeta não falar minha paz e minha graça te basta, os irmãos ficam esperando, já viu? Eles entregam a profecia, minha paz e a minha graça te basta. Se não tiver, a profecia está dando errado. Não tem isso não, mas... Os profetas, os que têm o dom de profecia, têm um discernimento de espírito, tem a profecia, que alguém começou a falar, tem que ter interpretação, tem que ser tudo. Mas o profeta aqui do ministério é aquele que prega a palavra de Deus com muita revelação. Você está pregando a palavra de Deus e Deus está mudando a história de alguém. Você já viu? Meu Deus, esse irmão nem me conhece e está falando comigo. Não é o irmão, é porque ele tem nível de profeta. Eu fui pregar uns anos atrás, fora de irmão, lá de Serra Dourada, de ônibus na época, com uma turma comigo. Aí noite Jesus falava comigo assim, sai da caverna, sai da caverna. Só ficava isso na minha mente, sai da caverna. Eu não conseguia lembrar outra mensagem, só ficava isso na minha mente. Aí eu cheguei, ajoelhei no altar, aí o Senhor falou comigo, eu quero que você pregue saindo da caverna. Eu falei, mas, meu Deus, qual o texto? Me dá um texto aí. Eu queria pegar sobre Lázaro, né? Que é o pai da sua caverna. Elias, ele falou comigo. Conta a história de Elias, e você vai dizer que ele entra na caverna, mas o arrebatamento que aconteceria na vida dele, ele deveria sair da caverna. E eu estou pregando, a igreja começou a receber. A revelação de Deus é diferente da palavra, né? Aí eu apliquei. Deus está falando para alguém hoje aqui, sair da caverna. E você está há muito tempo na caverna. Quando eu falei isso, meu irmão, Deus derramou a glória na igreja. E eu lembro até hoje. Isso tem mais de 17 anos atrás. Eu lembro até hoje. Eu estou saindo assim, a igreja tinha a entrada principal, uma porta assim, e tinha um bequinho. Aí eu não vou sair aqui, eu estou saindo pela porta, meu irmão puxou meu paletó. Pastor, eu era jovem, irmão. Chorando assim, o velho, o senhor, chorando. Deus te trouxe aqui para falar comigo. Hoje eu estou saindo da caverna. E lá sabia que caverna ele estava. Só sei que eu preguei como um profeta, meu irmão. E hoje eu estou saindo da caverna, meu irmão. Rapaz, isso aí, meu. Outra vez na Bahia, eu não esqueço nunca. Eu orei, jejuei, fui pregar na Bahia. Irmão, o problema do pregador pentecostal é se não tiver uns pulinhos, a gente não está satisfeito.
E isso que derruba a gente. Né? A gente pega, a gente quer. Prega a Bíblia, quem faz é Deus. Quem vai fazer é Deus. Se fosse de Deus fazer, Ele faz. Como eu já vi, eu pregar 5 minutos de mensagem, não tem como mais pregar. Porque Deus toma a igreja. Eu jejuei, eu orei, fui pregar na Bahia, irmão. Falei, vou pregar essa mensagem. O segredo da coluna era o tema que eu ia pregar. Aí eu estou pregando. Paulo diz que a igreja é uma grande construção. E Paulo também chama a igreja de coluna e baluarte, na verdade. Eu explicando certinho. E nada, irmão. A gente pregador pentecostal, a gente quer ver, né? Nem glória a Deus eu ouvi. Eu falei, estou desviado e eu não sei. Meu Deus, o que eu vou fazer na Bahia? Trazer frio para cá. Pregador gelado, e como vai zombar de mim? Porque nessa igreja eu tinha pregado anteriormente, eu tinha feito um negócio terrível. Mas é Deus que usa, irmão. Orar e jejuar, preparar o altar é comigo, mandar fogo é com Deus. Se você tentar inventar fogo, é fogo estranho, Deus te fulmina. Agora, preparar altar, água, tudo ali que nem Elias fez, é nosso. Agora, quem manda fogo é Deus. Eu preguei tudo de coluna que eu sabia, preguei. Só que a frase principal da mensagem é essa: se a coluna sair, a casa cai. Eu lembro até hoje, tem tempo isso aí. Se a coluna sair, a casa cai. Você pode movimentar na sua casa a cerâmica, você pode tirar a pintura, você pode tirar a parede, você pode trocar vaso, você pode trocar pia, mas coluna ninguém mexe. Porque se mexer na coluna, a casa cai. Talvez você é a coluna da tua casa. E coluna, ela aguenta peso, pancada, eu fui falando. Meu irmão, nada, eu já estava desviando lá. Acabei e falei, ih rapaz, esse negócio aí dá. Preparei. Aí eu estou saindo assim no púlpito, descendo, veio uma irmãzinha, pastorzinho, nem era pastor. Eu falei, senhor, meu irmão, eu queria conversar com o senhor. Falei, tudo bem, vamos sentar, né? Não, pode ser aqui. Deus te trouxe aqui para falar comigo. Aí me deu até um choque de realidade. Eu estava pensando que Deus não estava falando com ninguém, porque o pentecostal quer ver o fogo mesmo. Falei, pode ser, amigo. Eu estou com as malas prontas, ela lembra até hoje, para mim, para Vitória, porque eu não aguento mais. Tudo é eu. Ela dizia para mim, tudo é eu. É neto, é filho, é marido. Eu fiz a mala escondida, ninguém sabe, para ir embora para Vitória. E eu vim para Deus falar comigo. E Deus falou, se eu sair, a casa cai. Se eu ir embora, a casa cai. Eu estou voltando para casa para me desfazer a mala agora. Ei, meu irmão, isso aí eu virei crente na hora. Porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Eu não posso querer... se for, meu irmão, se eu estiver pregando sentado aqui, se for para Jesus batizar com o Espírito Santo, ele batiza. Se for para ele salvar, ele salva. Precisa de... Lógico que ele tem que estar preparando, orando, mas quem faz é Deus. Profeta, ele prega a palavra de Deus por revelação. E é poucos que tem isso, tá, irmão? Hoje nós estamos vendo os irmãos pregando com tablet. Você vai aí, eles liberam a mensagem para você e eles escrevem lá. Tem aplicativos, tem ferramentas para você escrever mensagem do jeito que você quer. O cara fica lendo. Fui no lugar e os pregadores lá lendo. Profeta não. Profeta, ele vai onde Deus leva. Então precisa do ministério de profeta na terra. Um monte de gente querendo ser pastor. Tem gente que quer ser evangelista convencionado. Um monte de mestre que não é mestre.
Qual é a característica de um mestre? Humildade. Se você encontrar qualquer mestre por aí soberbo, não é mestre. Ele pode ser outra coisa, mas mestre não é. 5 sentidos. Deus é tão bom que deu isso a gente. Tudo isso aqui é instrumento na mão de Deus. O paladar, Deus te usa. E a ovelha é o seguinte, ela tem um paladar, né, que ela consegue diferenciar quando é de Deus e quando não é. Audição para ouvir Deus, tá para tocar, para receber. Olfato, né? Que uma vez estava no Monte Monte, sinto o seu cheiro aqui, Jesus. E visão. Desses aqui Deus quer nos abrir nossas visões espirituais, tá, irmão? Para enxergar. Vamos lá, tem mais. No 5º mandamento, os filhos têm a responsabilidade de honrar o pai. Ou seja, no 5º mandamento, os filhos têm a responsabilidade de honrar o pai. Aqui, ó. Isso é uma promessa, tá? É um mandamento com promessa. Tem um monte de gente morrendo cedo porque não honra pai, não honra mãe. Morre mesmo, biblicamente. Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então subdividiu aqui 5. Parece, nem tudo que parece é, tá, irmão? É hoje, olha, o pessoal, todo mundo parece que é. Ainda mais em época de festa. Você vai pregar umas festas aí, 3 dias você fica pregando nos lugares. Você fica observando, né? Você não fala nada, mas fica observando. Aquela turma do congresso lá, dos tocadores, cantores. Aí você volta, daqui 2 meses, vai lá para você ver se aquela turma está lá. Isso é festa. Festa todo mundo parece. Depois da festa e tal negócio. Volta a mesma prática errada. Aqui é 5 virgens. Prudente, 10 virgens, prudente e louca. Qual a maneira de eu diferenciar das loucas das prudentes? É no final, não é agora. Todo mundo parecia, era tudo parecido. Mas quando o noivo chamou, as 5 prudentes tiveram a responsabilidade de conservar o azeite em sua lâmpada. Isso aqui é sério. Precisamos ter a responsabilidade de conservar o que Deus nos deu. Guarda o que você tem. E era noite, tá? E era noite. Sem reserva, sem lâmpada. Não oscilava, né? As da prudente das loucas começaram a oscilar. Mas as 5 tinha reserva. Beleza, saímos aqui da... Eu estou falando sobre a visão panorâmica, tá? É a apresentação ainda. Nós temos aqui agora teológica e historicamente o Pentateuco é conhecido como a lei de Moisés, a lei de Deus, a carta magna da nação de Israel, no decorrer do século. Em Israel, os hebreus usavam o termo hebraico Torá para o termo lei. Exemplo, Isaías 51:4. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. A palavra aqui, ela vai aparecer, é Torá. A palavra lei aqui, a mesma palavra aqui, Torá. Então, a Torá, que nós falamos Torá, é a lei que nós chamamos no grego de Pentateuco, português 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os judeus
para os judeus, Pentateuco era a lei. A lei de Moisés e a lei de Deus. Era a carta magna da nação. Lógico que vai vir. Pentateuco, na verdade, não é só 10 mandamentos. Vai dar mais de 613, alguma coisa assim. Mas os mandamentos são para aguçar. A Torá também é conhecido pelo termo hebraico. E embora a gente leia como CH, mas a gente lê como 2R. Rumash. Rumash é o termo hebraico que significa quinto. A palavra Torá vem do hebraico Yarra, que é lançar, projetar, fluir como água, atirar como flecha. As etimologias de Yarar é lançar flecha numa certa distância, aponta para uma determinada direção. Instruir é ensinar, projetar os alicerces de um edifício. Ou seja, a Torá, que é o 5 primeiro livro da Bíblia, teologicamente, historicamente, é ensinos dos hebreus. Até hoje eles preservam isso, tá? A nossa Bíblia é diferente da Bíblia hebraica, porque a nossa Bíblia, nós vamos começar com o 5 primeiro livro da Bíblia, lá é um pouco diferente, mas o 5 primeiro livro da Bíblia é a Torá, que é esse aqui, ó, a mensagem espiritual que sai de lá. Gênesis, no hebraico, nós lemos a primeira, porque essas palavras hebraicas vai aparecer nos primeiros textos da Torá. Então, Gênesis, na nossa língua português, corresponde no princípio. O hebraico é Bereshit. Bereshit, que é no princípio, porque é o livro da origem, é o livro do começo, é o livro onde tudo vai iniciar. E é bem verdade, quando a gente fala de Gênesis, nós estamos falando da origem de todas as coisas, Por isso que lá na frente o profeta vai dizer assim: não menosprezei as coisas pequenas ou os princípios das coisas, porque tudo da nossa vida tem um início. Ninguém nasce sendo aquilo que ele vai ser. Já nasci grande, tem problema, é monstro, é um bicho que todo mundo tem que desenvolver. A lei natural da vida é uma criança crescer, desenvolver, envelhecer, Então começa com Gênesis, princípio. O Êxodo corresponde ao Shemot, que é nomes, Porque aparecem os nomes dos filhos de Jacó lá. Levítico é Vavikar, Vavikar. Palavras. Devarim. Números 1 é no deserto. No deserto. Já está dizendo, é Medibá. Deuteronômio é Devarim. Isso aqui nós vamos ver tudo isso aqui depois, mais na frente. Então, para a gente melhorar aqui, irmão, nós vamos mexer sobre o autor. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Dá. O Pentateuco é atribuído, isso aqui não é novidade para ninguém, a Moisés, com exceção ao livro de Deuteronômio, que parece que teve a ajuda de Josué, tá? Números também. O autor, embora não se afirma no próprio Pentateuco que este haja sido escrito por Moisés em sua totalidade, outros livros do Antigo Testamento citam como obra dele. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, capítulo 23, 6, primeiro dos reis, capítulo 2, 3, segundo dos reis, 14, Êxodo também cita. Olha um monte de referência no próprio Antigo Testamento, apontando como o Pentateuco sendo de Moisés.
Neemias, Daniel, né? Os escritores do Novo Testamento estão de pleno acordo com os dos antigos. Então, a própria Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, atribui que os autores, ou o autor do Pentateuco foi Moisés. Foi Moisés. Aqui, ó. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, aponta Moisés como autor. O Novo Testamento fala dos 5 livros em geral, como a lei de Moisés, tá? O próprio João, ele diz assim, ó, que a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo. A lei de Moisés, ó, referências bíblicas, Hebreus, está aqui, 13:39, 15:5, ou melhor, Atos 13:39, aí vem Hebreus. Para eles, ler Moisés equivale a ler o Pentateuco. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, que é o Pentateuco. Finalmente, as palavras do próprio Jesus dão testemunho que Moisés é um autor. Por quê? Se vós crerdes em Moisés, crereis. Se vós crerdes em Moisés, creriam em mim. Porque de mim está escrito, porque de mim escreveu ele. Moisés podia pregar aqui, depois nós vamos ver Cristo aparecendo no Pentateuco. Vê também Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, tudo é referência. Então, quando a gente fala do autor, Pentateuco é Moisés, com exceção a Deuteronômio, que foi também ajudado por Josué. Aqui nós temos o legado de Arbaim. Ou seja, nós já estudamos isso aqui um tempo atrás. É o legado do número 40. Só que eu não vou falar do número 40 em toda a Bíblia, porque nós já falamos do número 5. Mas na vida de Moisés, o número 40 aparece com muita frequência. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Moisés, está subdividida em 3 etapas de 40 anos. Dividir é 2 partes. Passou de 2 partes, é subdivisão, tá, irmão? Erroneamente a gente erra sem conhecer isso. Quero pregar nessa noite dividindo o texto. Então é 2 partes. O irmão vai me falar 4. Então não é dividir, é subdividir. Subdivisão é mais de 2, que é o caso aqui de Moisés. A vida de Moisés está subdividida em 3 etapas de 40 anos. Atos traz essa revelação para nós, não no Êxodo, mas Atos mostra para nós, no capítulo 7, 23, primeiro ano de Faraó, do seu nascimento até os 40 anos no Egito. 40 anos de Moisés, do seu nascimento até 40 anos de idade, ele viveu nos domínios do Egito, hein? Mais 40 anos, isto é, ele está chegando aos 80 anos, ele vai para a terra de Midian. Então, quando ele vai ser chamado, ele tem 80 anos de idade. Tem gente que fala assim, Deus nos chama, os velhinhos já estão morrendo, vai, tá, e velho de Deus, está na vida dele. Se o jovem não quer, Deus vai usar quem quer. Então, 80 anos de idade, é lógico, 80 anos de idade naquela época é diferente de hoje. E mais 40 anos no deserto.
Então o legado de Evaim na vida de Moisés está subdividido em 40 anos. 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto. 40 anos Moisés no Egito como general, que eu vou mostrar aos irmãos, achando que era, mas não era. 40 no deserto pastoreando, e também não era o chamado dele, e 40 como líder que Deus chamou. Então a gente tem que ver isso aqui. Nota, Moisés passou o legado de 40 anos de Moisés, 2 períodos de 40 dias em jejum na presença de Deus no monte. Eu vou ler o texto. Deuteronômio capítulo 9, do versículo 9 ao 18. Parafraseando aqui. Subindo eu, Moisés está falando, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Só que ele fica mais 40 depois aqui. Para quem disse que Moisés, não tem como. Ele está dizendo que no meu pão não bebeu água, ficou absoluto. E aí você começa a beber. Mas por que Moisés está 40 dias, 40 noites e começa a beber? Para receber uma revelação da própria mão de Deus. Meu Deus. Deus escreveu aqui nessas pedras. Aí tem uns desavisados aí. Vou ficar 5 dias sem comer, sem beber. Pai, não, irmãos, qual é a sua proposta? Não é nada não, só para mim queimar a carne. Então jejum todo dia que vai funcionar. Agora, se você quer receber algo de Deus, fazer um negócio para Deus maior, vamos supor que alguém te liga agora, ó, irmão. No mês de agosto aí, de setembro, nós estamos querendo agendar o irmão para pregar aqui 5 dias em Moçambique, na África, ou na Angola. Aí você já vai jejum máximo. Jejum o máximo que você puder. Que, se for em Moçambique, se você e sem jejuar, você nem entra. Um pastor foi convidado para pregar na África, orando e jejuando ele. Quando ele desceu no aeroporto, saiu do Brasil, desceu no aeroporto de Moçambique, veio os bruxos ao encontro dele e falavam com ele assim: pode voltar, tá? Pode voltar para o Brasil. Você nem me conhece, não? Lógico que eu te conheço. Aí começaram a falar o nome dos filhos, da esposa do pastor. Falava: se você não voltar, eu vou matar eles lá, quando você está aqui. O pastor foi em jejum e oração. O diabo tenta intimidar ele. Se você não voltar, eu mato fulano, mato Bertano. E aí? Você volta ou fica? Não vai, meu irmão. Na obra de Deus, a gente tem que pagar preço. Tem lugarzinho que é bem bom. Quando tem uns rabos de foguete que você entra para pregar, e você vê demônio gritando. Mas se você tiver com meia hora de jejum, aí você vai sofrer. Jejum, tem casca de demônio que só serve com muito jejum e oração. Mas Moisés ficou, jejum não mata ninguém. E é recomendado pela medicina a gente jejuar. Felizmente, não sei se é porque da época da prova, né? Os irmãos não jejuam nem a pau. E teve uma época aí na década de... Porque eu sou da década de 90, né? Eu nasci na década de 80, mas finalzinho da década de 90 ali, a gente passava uns perrengues. Eu lembro que manteiga era raro. Era pão com óleo. Você já comecei, pegava... Não tinha essa misteira que a gente usa, não, né? Era pão na frigideira e a panela apertando em cima. Que frigideira era? Era panela com panela. Jogava o óleo lá e fritava o pão. E era pão com óleo, fritinho ali. Nem dava colesterol, né? Café, não tinha café, mas era um suco de limão, cajá, uns negócios que achava por aí. Hoje nós estamos tudo bem bom. Eu estava pregando ontem, eu estava falando.
Hoje, por mais vendo que você está, se pujar lá na sua geladeira, lá no freezer, vai achar um pedaço de carne. Ah, mas sempre tem um carrezinho, cheio de dente. Tem uma carne lá, você sabe que tem. Na época, tinha não, meu irmão. Na época, a nossa sorte que criava-se galinha. O vizinho criava galinha e os meninos dela pegavam os ovos da galinha. Na outra parte, subia no Rivas na galinha. Tiago, ele falando que quando ele era, acho que mais novo, ele dizia subir para uma estourada, levava chips, biscoito recheado, um monte de coisa, para poder comer em cima do mundo. Mas faz isso. Uma vez nós fomos orar um monte, estamos aqui, falando de jejum. Era tudo jovem, ninguém tinha experiência, mas o hábito te transforma. Ninguém nasceu fazendo nada. Nós vamos aprendendo de acordo com o nosso desenvolvimento. Até isso. Existem os hábitos transformadores. Por exemplo, ai, não é impossível eu jejuar tanto. Cria o hábito. Jejua todo dia. Ah, eu almoço 11 horas, almoço meio-dia. Ah, eu almoço meio-dia, já vou almoçar 1 hora. Vai criando um hábito. Todo dia jejua 1 hora. E vai subindo de nível. Quando pensar que numa semana, se você criar o hábito, você já está jejuando até 2 horas da tarde. Na outra semana, até 3 horas da tarde. Já está sentindo muito. Na outra semana, você está jejuando até 4 horas. Um mês, você já está jejuando até 6 horas da noite. Ó. 2 meses, você já está passando do seu limite. Não está sentindo o seu corpo. É o hábito. Aí você, não, vou pegar um dia e vou fazer um teste. Vou jejuar de 3 horas, ou de meia-noite, vou colocar. De meia-noite até 10 horas do outro dia. 10 horas da noite do outro dia. Vou experimentar aí, ficar quase 22 horas sem comer para viver. Seu corpo já não sente nada, você vai criando um hábito. Aí você vai jejuando, você já não sente fome. Vai vir uma dor de cabeça, que ele tem o costume de jejuar há muito tempo, vai vir uma forte dor de cabeça, ânsia de vômito, porque é o seu corpo pedindo aquilo que você gosta. Você não tem, mas seu corpo vai acostumar. Acostumou, acabou. Dor de cabeça não vem mais. Você fica jejuando, aí você consagra sua oração, seu jejum valia. Mas quando nós éramos não convertidos, ninguém tinha isso. Inventamos de passar 3 dias no monte, uma turma, uma galera. Aí os mais espertos falaram, irmão, eu tenho um costume, eu vou levar alguma coisa para quando entregar o jejum, eu vou comer lá, porque nós vamos lá para o pináculo, né, lá para o monte, lá para o pé, lá em cima lá. Então, eu vou descer preparado. Deu 1 dia e meio, tinha ninguém que já estava olhando para a folha assim, já estava vendo frango. Deu 2 dias, tinha ninguém que já estava doido, não conseguia dormir, só veio o barriga fazer assim, que barulho, né? Quando levantamos no segundo dia, meu irmão, tinha um jovem conosco que ele falou, pelo amor de Deus, vocês é doido. Eu não aguento mais não, irmão. Estou morrendo. Eu não aguento. Começou a querer chorar. Não aguento. Não, varão. Então você entrega. Você aguentou até demais. Ô, varão, você me permite que você começou o lanche? Você trouxe. Comeu tudo. Não lembrou de ninguém. Vocês vão descer aqui de que hora? Eu vou descer agora para o daqui a pouco vai descer. Estamos no 3º dia ainda, mano. Segura esse, já comeu. Ah, o varão começou a procurar banana. Só que nós estávamos no mato, não tem como você ver banana assim. Tem uma pessoa subir em árvore para ver se achava alguma. Resumindo, o jejum é preparação. Hein? A recomendação que eu tenho é: você vai jejuar 7 dias, 3 dias, 4 dias, é para uma obra específica. Ah, eu quero vencer a carne. Jejua todo dia até o horário.
vença. E jejum é o seguinte: a fome bateu, não vai comer não. Ah, estou com fome, vou comer, quebrou o jejum. Mas não tem o jejum. O verdadeiro jejum é quando a vontade de comer vem, você vence ela. As mulheres na Bíblia jejuam 3 dias, meu irmão. Esther chamou as mulheres para jejuar 3 dias. Jejum de 3 dias de mulher, rapaz. O homem de Deus, que eu vou mostrar aqui, do naipe de Moisés, é 40 dias. Todo dia você jejua. Todo dia. Não precisa fazer direto, não. Todo dia você jejua. Entrega, vou jejuar até tal hora, vou jejuar até 3 horas da tarde. 4. Meu irmão, vai ter dia que você vai estar olhando assim, você vai ver coisa passando, você vai achar que é gente. Não é gente não, cara. Deus vai despertar você para orar de madrugada. Você vai começar a ouvir coisas caindo na sua casa, você vai ver que não é ninguém. E o jejum de Daniel, de 21 dias? De legumes e... Não, ele foi legume não. Foi o quê? O jejum de Daniel, no capítulo 1 de Daniel não é jejum. Os 21 dias de jejum de Daniel foi jejum, mas foi absoluto. Na verdade, nem jejum foi oração. Agora, aquele jejum ali de Daniel capítulo 1 não é um jejum, é um propósito dele não comer, né, dali. Aí a gente aplica como se fosse jejum e tal, mas vai no propósito do cara com Deus. Agora o jejum mesmo é absoluto, é a vida inteira de pão e água. Agora estou com um propósito. Eu o pastor na época, o pastor Joel, ele me chamou para ficar 70 de jejum. Eu tomei um susto, você é doido, para 70. Aí ele me explicou como é que ele fazia. Ele fazia um propósito de 70 dias. Desses 70 dias, ele não comia carne, não comia arroz, comia legumes. Inicialmente ele comia legumes, mas se afastando. Então tinha dia que eu não comia nada, dentro desse propósito de 70 dias. Ficava 5, 6 dias sem comer, 7 dias jejuando direto, sem beber água, sem comer, porque o estômago dele já ia se adaptando, porque ele ia comer legumes. Meu irmão, eu fiz 21 dias de jejum, fazia até meio-dia de jejum total, 21 dias. Aí quando dava meio-dia, eu tomava suco e. Aí vai o propósito. Suco e tá uma verdurinha assim de vez em quando, que eu não conseguia comer. Aí quando eu completei 21 dias, aí Deus falou assim para mim: agora chegou a hora de você ir em Salvador. É um propósito esse aí. Eu fui para Salvador. Mas eu fiquei dentro da rodoviária. Quando eu cheguei lá, estava assim de mendigo, pessoas de estrada. Olha, suja, toda bagunçada. Eu sei que quando eu saí só dava neguiça. Eu fiquei 6 dias lá. Saindo de saco nas costas, foram tudo embora. Ficou tudo limpo e lavado. Glória a Deus. Que vocês. Deus faz. Eu fiquei orando lá dentro da rodoviária. Meu irmão, se você começar, eu falo de experiência própria. Se você começar a jejuar muito, você perde a vontade de comer também, tá? Só que qualquer barulho no mundo espiritual você ouve também. O jejum é um propósito. Quem prega principalmente, você já vai ver uma diferença na sua pregação. Tem gente que vai cair, às vezes nem endemoniado pelo poder da palavra. Passou do 3º, 4º dia de jejum, Deus já te muda. Você não fala muito, fica mais sensível à voz de Deus. Você costuma ver coisas assim, né, que ninguém vê, mesmo, não. Deus fala com você, você tem mais convicção, a dúvida é quebrada, porque o jejum te arrebenta, porque o jejum arrebenta a carne mesmo. O seu espírito fica mais próximo de Deus. Então, esse negócio é terrível, né? Ao homem natural parece impossível, mas a Bíblia está mostrando que Moisés jejuou isso aqui. Jejum é bom, meu irmão. Nós precisamos aprender o que é jejum e oração. Se a gente calibra com esse recurso que a gente tem de Bíblia, calibra o jejum, calibra a pregação do jejum,
E na oração, você vai lá. Teve uma vez que eu fui fazer, só que eu fiz propósito, né? Tipo assim, só que eu fiz à tarde. Porque como eu trabalhava de tarde, e aí de manhã, depois eu tinha escola ainda, muito nova, escola ainda, e eu falava assim, que eu não ia suportar, porque eu fazia academia, né? E aí, eu fui pra escola, depois tinha trabalho. Aí eu fazia à tarde, eu falava assim, ó, à tarde eu vou, 5 horas assim eu vou finalizar, né? Aí só no outro dia. Só que aí eu comecei a fazer, eu falei assim, propósito de 12 dias. Aí eu comecei a fazer, aí meu irmão chegou em casa e falou assim, Jéssica, vem cá, vamos comer uma pizza. Aí minha mãe falou assim, não, você não pode não. Aí ela fazendo propósito. Jejum, falou com ele. Aí ele falou assim, não existe isso não, jejum é de manhã. E eu nova, assim, eu peguei e falei assim, ele é mais velho, né? Tipo assim, de mais tempo na igreja. Aí eu falei assim, não tem não? Eu falei assim, não. Aí eu peguei e falei assim, vou entregar então. Mas jejum é falta de ensinamento. O jejum, eu jejuava de 3 horas, eu começava a jejuar, mas o jejum era puxado. Eu trabalhava numa empresa que eu não almoçava nela. Eu li a Bíblia várias vezes nessa empresa. Quase 5 anos, eu li um monte de vezes a Bíblia toda. Então, eu tomava conta do lugar, atendia o pessoal, em jejum. Quando todo mundo ia, eu ficava lendo a Bíblia. Bíblia. Então, eu comecei a me adaptar com o jejum ali. Eu jejuava de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, trabalhando. Fiquei assim, jejuando. Aí eu mudei, comecei a trabalhar, num serviço mais pesado, estudar. Eu jejuava de 3 horas da tarde até 11 horas da noite, do outro dia. Fui fazendo isso. Tinha dia que eu achava que eu estava jejuando. Tanto que eu jejuava que eu não estava jejuando, mas eu achava que eu estava jejuando. Eu trancava a porta dentro do quarto, lá na casa da minha mãe. Eu trancava a porta, ficava orando, jejuando. Aí minha mãe, você tem que sair daí. Você vai engordar. Você está lendo demais. Isso aí não pode não. Você tem que. Vem almoçar, eu não almoçava. Domingo eu não almoçava. Dia de domingo eu não comia nada não. Vou pregar à noite e não vou comer. Minha mãe fazia tanta comida boa, né? Comida típica do domingo. Então eu não. Aí ela foi lá e falou, pastor, conversa com o Lindomar. Porque ele está descontrolado. Ele não está querendo comer não, pastor. E eu sentia a vontade, não sentia vontade de comer, eu não irmão. Mas eu ouvia Deus de forma nítida. Foi aí que as coisas. Eu, na época, eu fiquei conhecido como pregador do Salmo 23. Eles me ligavam para ouvir. Para mim, irmão, prega o Salmo 23 aqui. Porque eu orando no meu quarto, Deus me deu a revelação do Salmo 23 para eu pregar. E eu comecei a pregar. Deus opera. Então, o jejum ajuda demais, né? Eu orando, jejuando, Deus me deu o louvor do Salmo 91. Do Salmo 91. Aquele que habita. Deus dá. Beijo do Altíssimo. Só que eu nunca gravei, nunca cantei. Eu cantei todinho. Deus, ele, irmão, o jejum, ele é o seguinte. Se a sua carne tiver mais alimentada, a sua carne vai ser, por mais que você seja um crente prudente, vigilante, a sua carne sempre vai estar inclinada para as coisas da carne. Se você vacilar, a sua carne faz coisas erradas. É assim o jejum. Quando você está jejuando demais, a sua carne não tem poder mais. Tem quando Deus fala com nós assim, que às vezes você não está orando tanto, jejuando, você fica com dúvida. Some tudo. Esse negócio de fazer prova com Deus, some tudo. Você costuma falar bem assim, ó.
Eu vou orar para Jesus batizar 10 com o Espírito de Deus agora, com o Espírito Santo agora. Ele batiza na hora. 10 pessoas, não pode faltar. Eu vou orar, se tiver alguém com enfermidade de macumba aí na sua vida, eu vou orar, você vai vomitar aí agora. Vai vomitar. O jejum faz credibilidade. Jejum para você ver, faz atrás para você ver. Se eu não estou brincando, se eu estou falando assim, eu vou soprar aqui, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer. Se tiver algum demônio escondido, você cai lá. Você nem faz força não, filho. Porque há uma ligação muito forte. Mas é do interesse do diabo que a gente não conheça isso. Porque Moisés está dizendo aqui, ó, que ele recebeu a revelação, né, das tábuas de pedra, depois de ficar 40 dias lá. Então, faça o seu propósito para Deus. Quer ver muito de Deus? Faça muito para Deus. Vocês estão entendendo isso aqui, queridos? Está dando para entender? Amém. Aleluia. Vamos lá, ó. Então Moisés tem legado de Erbaim, que é ligado ao número 40. O nome Moisés, do grego, é parecido aqui conosco. Moisés, o hebraico já muda, é Moshe. O significado simples é tirado, né? Aí vai ver as variantes, tirado das águas, que é puxado, que é uma alusão também grega. O maior vulto da história bíblica do Velho Testamento é Moisés. O segundo maior nome que eu vou mostrar para os irmãos no Velho Testamento é Moisés. Só perde para Deus. Assim como Paulo no Novo Testamento é o segundo maior nome porque só perde para Jesus, Moisés é o segundo. Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Até hoje o diabo procura e não acha. Por causa da idolatria mesmo. Por causa da idolatria. Moisés morreu. Mas quem enterrou foi Deus. Você não vê lá o Judas dizendo que o arcanjo Miguel contendia com o diabo por causa do corpo de Moisés, que o diabo estava procurando. E o anjo do Senhor não ousou falar a palavra, porque no mundo espiritual a unção não é válida. Os homens carnais não valorizam não. Mas uma vez que Deus ungiu alguém, é só Deus que pode mexer com o ungido. Então o próprio arcanjo ele vê que o diabo está caído, mas tem uma unção. Ele tem uma. O Senhor te repreenda. Não usou ficar falando com besteira, não. O Senhor te repreenda. Porque Satanás estava procurando o corpo de Moisés. Meu irmão, o diabo ele faz isso. Você vê que aquela serpente lá que Moisés levantou no deserto foi andando e virou símbolo de idolatria, que apontava para Jesus. E tem até o nome daquela serpente lá na frente dos reis, Neustã. Ó, que doideira. Povo. Olha hoje. Hoje o pessoal está procurando o lenço de Jesus para falar. Está procurando túnica de Jesus para falar hoje. Biblicamente a gente vê isso pela fé. Viu? Pela fé. Agora Moisés ele foi o maior vulto na história bíblica do Velho Testamento. E olha que ele tinha um defeito, hein? Ele era gago. Mas se falar certo, é um pesado. A tradição diz que eu sou um homem pesado, de boca. Usa a memória. Aí eles falam: eu estou te consagrando hoje. Eu sou acima de você, mulher. Mas eu estou te colocando por Deus. Eu falar isso com o outro. Eu te coloco por Deus. E Arão coloca por profeta. O que você falar, eu assino embaixo. Só passa para Arão. Arão vai entregar. É como se Deus falasse: Deus fala comigo e eu entrego para o povo. Moisés, fala para Arão e Arão entrega para o povo. Você será por Deus e Arão por profeta. Olha o nível do camarada mesmo. Mas ele vai ter que tomar uma decisão para isso.
O nome Moisés, ó, a 7ª parte da Bíblia é ocupada com a história de Moisés. São os livros do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Através de Moisés, Deus constituiu o povo mais agressivo e guerreiro sobre a face da terra, o povo de Israel. O povo de Israel. Então você vê que Israel torna-se nação, né? Você vai ver que o povo, aonde passa, vence. A liderança de Moisés foi extraordinária. Olha bem, após cometer um homicídio no Egito, já na condição de príncipe egípcio, exilou-se em Midian, tornando-se um homem de vida nômade do deserto, casando-se com a midianita Zípora, segundo maior nome no Velho Testamento que eu acabei de falar, após Deus, libertador do povo de Deus do Egito. Isso foi Moisés, né? Isso foi Moisés. O nome Moisés é tão poderoso que você viu. Após as 2 experiências no Monte Horebe, tornou-se conhecido e respeitado como a palavra de Deus no Velho Testamento. Moisés é um símbolo da palavra de Deus no Velho Testamento. Sabe o que é? Moisés é um símbolo da palavra. O que Deus, Moisés falava, é como se Deus estivesse falando. Moisés foi extraordinário na mão de Deus. Mas a pergunta que não quer calar é: quem foi Moisés? Quem foi Moisés? O Moisés da literatura do Êxodo ali, Levítico, Número, Deuteronômio, que todo mundo conhece. Só que para mim conhecer Moisés, você sabia que eu não posso estudar Moisés no Velho Testamento? Eu tenho que estudar Moisés no Novo para me entender quem foi Moisés. Porque o Novo Testamento vai me revelar a maior decisão deste homem para se tornar o que ele se tornou. Eu não posso estudar Moisés com a luneta do Pentateuco. Eu tenho que estudar com a luneta do Novo Testamento. Que o Novo Testamento vai me apresentar, porque é texto forte, acerca de Moisés. Então, quem foi Moisés e a sua maior decisão? Primeira coisa, vamos estudar Moisés na ótica da carta aos Hebreus. O Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Moisés estudado na ótica do Novo Testamento, na visão aos Hebreus. Porque os Hebreus aqui, os irmãos sabem que o autor ele exalta Jesus. Jesus é superior até Moisés. Só que ele vai escolher aí, a partir do versículo 24, pelo menos aí 6 a 7 versículos, para falar da maior decisão de Moisés, para ele ser quem ele foi. Porque, irmão, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja, se você não tomar a decisão certa. Existem elementos da minha vida que Deus preparou para mim, que eu só vou receber depois que eu tomar essa decisão. Qual foi a decisão dele? Está aqui, ó. Hebreus 10, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, olha o que o texto diz. Moisés já era homem feito, não era criança, já era homem. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ó. Preferindo-se ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que é isso?
decisão é arrojada de Moisés? Meu irmão, se ele é filho da filha de Faraó, ele é o herdeiro ao trono. Tem privilégios, porque na época de Moisés, o Egito é o império dominante da época. Ou seja, traduzido, era como se fosse hoje os Estados Unidos das Américas. Imagina. E ele tem acesso ao palácio. Estou falando do Império Egípcio, mundo antigo. Então, você vai ser o futuro faraó, hein? Você tem tudo. Foi educado em toda a sabedoria, foi preparado para ser. E aí? Quero não. Coragem para dizer não ao Egito. O problema nosso é que nós queremos muito de Deus abraçado com o Egito. Meu Deus. Ai, Deus tem uma obra linda para fazer na vida de fulano. Fulano tem uma chamada extraordinária, mas desse jeito, amarrado com as coisas do Egito, preso, não rompe a nada. O Egito é facilidade. Vamos lá, vem aqui ó, as frases. Pela fé. Hebreus começa dizendo assim, pela fé, a decisão de Moisés não foi baseada em vantagens terrenas, mas em uma confiança profunda em Deus e sua promessa. Ele vai tomar essa decisão pela fé. Meu irmão, e agir pela fé não é qualquer um não, tá? A decisão de Moisés não foi baseada em vantagens terrenas. Porque tem gente que quando ele tem vantagem, não vou largar nada, vou deixar nada, tá tudo bom. Como é que você deixa o negócio aprazível? Deixa. Só que ele tomou a decisão pela fé, mas ele era homem feito, não era criança. Porque criança não pode confiar não. Porque ele muda de ideia. Agora, homem feito já é outra coisa. Tem gente que está querendo gambelar Deus, né? Mas Deus, eu falei sem querer. Ah, é? Homem feito. Ele já era maduro, com consciência formada, e poderia continuar no conforto do Egito, mas decidiu com responsabilidade. Ó, homem feio. Ele fez com consciência. Ele fez com responsabilidade. Moisés, você tem um conforto aqui, rapaz. Você vai sentar no trono, vai ter tudo. Não quero. Consciente. Porque eu tenho que dizer não para o mundo com responsabilidade. Porque qual é a minha preocupação hoje? É o camarada que vem do mundo, do tráfico, camarada bandidíssimo mesmo, e ele vem com aquele calor, né? Vem com aquele calor de... Aí os irmãos, às vezes, dá oportunidade do cara para pregar. O cara tem um testemunho forte, ele vai andando, voando aí. Só que o perigo é, esse camarada tem estrutura para aguentar 5, 10 anos. Porque um homem de Deus, no mínimo, ele tem que passar no teste aí de 10 a 15 anos, tá? 10 a 15 anos. Sem se desviar para ser o que Deus quer. 5 anos, o camarada está voando. No 6º ano ele desvia. Não adiantou nada. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente tem que tomar decisão com consciência, responsabilidade, que é um chamado sem volta. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão da identidade e dos privilégios egípcios para abraçar o propósito de Deus, mesmo que isso implicasse em sofrimento, hein? Você tem coragem? Decisão, é? Moisés tornar-se-á quem ele se tornou, traz isso aqui. Ele abriu mão da identidade e privilégio
A tradição diz que ele era general, que ele era possivelmente o substituto do faraó da época dele. Mas ele está disposto a abrir mão de tudo que o Egito lhe ofereceu. A princípio ele não queria andar aí não, mas Deus queria meios, tá? Deus criou meios. Pensamento do pregador. Isso aqui é o que eu gosto. É um pensamento. Que a gente fica lendo isso aqui e fica pensando. Se eu estivesse pregando, a fé que renuncia é a fé que amadurece. Se eu não renunciar, eu não amadureci ainda mesmo. Fica com essa onda, não, tolerante. Renunciar. Já dizia um grande pensador: se eu não renunciar a mim mesmo, eu mesmo sou uma cilada para mim. O homem só se torna aquilo que Deus quer que ele seja quando ele renuncia a si mesmo. E renunciar a nós mesmos não é fácil, não. Não há coroa no céu para quem vive buscando um trono na terra. Não tem. O camarada está doidinho para a terra levantar e quer trono, quer o quê? Quer céu, coroa no céu? Não tem não. A verdadeira identidade se encontra em Deus, não no título que o mundo oferece. Moisés tinha título no Egito, mas não tinha uma identidade diante de Deus. O mundo não quer dizer nada, né? Quando Deus não te aprova. Eu costumo dizer uma coisa, irmão. Os homens podem te aplaudir, os homens podem te elogiar, os homens podem fazer até grande, mas a palavra que vale é a de Deus. O que adianta todo mundo falar: rapaz, professor Libomar, homem de Deus, e o céu está dizendo, não. Alguém que a gente olha assim, admira, meu Deus, eu vejo Deus na vida assim, o céu está dizendo, você está equivocado, né? Não. Porque não adianta o que os homens dizem, não adianta título que o mundo nos dá. Nós precisamos ter uma identidade diante de Deus. Vamos lá? Preferindo ser maltratado. Ele preferiu ser maltratado. Moisés não foi forçado a isto. Ele escolheu. A fé verdadeira faz escolhas difíceis por amor a Deus. Meu irmão, ele não foi forçado. Porque esse negócio de evangelho que me força a fazer as coisas, desconfia dele. É lógico que o evangelho é uma decisão pessoal, é livre-arbítrio. Tem que decidir, ué. A preferência de Moisés, ele tem opção. Porque Deus nos dá opção. Ninguém é obrigado a nada. Agora Moisés preferiu ser maltratado. Ele não foi forçado. Mas as escolhas difíceis por amor a Deus vale a pena, tá aí. Quando você toma uma decisão que Deus é glorificado, você nunca perde. Por mais que alguém olhe para você, meu irmão, você nunca perde. Moisés não foi forçado a isso, ele escolheu. Ele escolheu. Sofrer e ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele se identificou com os escravizados hebreus, sabendo que pertencia ao povo da aliança, né? Rapaz, você tem privilégio no palácio. Você tem... Não, eu quero ficar no meio do povo. Esse lugar que a gente vai pregar aí, às vezes o irmão quer tratar até além daquilo que você merece. Você não, fica de boa. Tem um pessoal aí que você prega uma mensagem assim, Deus opera.
Meu irmão, tem um lugar que você prega aí, que eles colocam lá em cima, mas é teste de Deus, tá? Para ver qual é o nível da sua humildade. Tem lugar que você prega aí, meu irmão, que se os irmãos puderem colocar uma cadeira, uma coroa, um cetro na tua mão, te chamar de rei, chama. Mas é Deus te testando, para ver sua humildade. Você não é nada daquilo. Nunca acredite no que os homens dizem. Você não é nada daquilo. Atrás dos bastidores, só você e Deus sabe o preço que você paga para chegar onde você chegou. Então não deixa elogios, essas negócios doidos tinha que estar na sua mente, não pode te derrubar. Porque tem gente que não está preparado para isso não. Usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, olha o que está acontecendo com Moisés. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, ele sabia que aquilo tudo ia passar para ele. Quando nós colocamos isso na nossa mente, nós vencemos o pecado. Irmão. Construir uma vida com Deus é difícil. É tijolinho por tijolinho. Agora, derrubar é fácil. O pecado oferece prazer, mas é temporário. Enganoso. Moisés viu além do momento, optou por algo eterno. O pecado é isso aqui, tá? O pecado é prazeroso. Eu sempre uso essa ilustração. O capixaba em si, né? Se é que eu posso dizer assim, porque nem se sabe mais que é capixaba. Diz que quem nasce em Vila Velha é canela verde. Quem nasce na serra é serrano. Quem nasce em Cariacica nem sei o nome. Diz que capixaba de verdade é quem nasce na Grande Vitória. Vai entender. Nem eu sei quem eu sou. Eu nasci lá em Montenópolis. Que é isso? Eu pergunto no cartório. Quem nasce é canela verde. Quem nasce em serra é serrano. Só quem nasce no centro de Vitória é capixaba. E o resto? Eu nasci lá em Montenópolis, eu quero. Por que eu estou falando isso? O estado do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Você vê que o capixaba em si não tem um sotaque. Não. Ele copia de alguém. Anda com o baiano, que daqui a pouco você está falando hoje. Né? Anda com o mineiro, que você está falando uai. Você anda, trabalha na empresa lá do sul. Ô bar, você vê o que é bar? O gaúcho tem um negócio de ficar falando bar. Ô bar, com sotaque bar. Ou seja, o estado do Espírito Santo reúne gente em tudo quanto é outros estados. Aí torna-se sotaque. A culinária do Espírito Santo, por causa das panelinhas ali, foi conhecido como a muqueca capixaba. Mas a muqueca capixaba é diferente da baiana. A baiana também é boa. A única diferença é que não vai óleo de dendê aqui. Se você coloca óleo de dendê, meu irmão, você que não é acostumado, você vai passar um palco na brincadeira. Porque o óleo de dendê, para quem não é acostumado a comer muqueca com óleo de dendê, aquilo faz o camarada passar um mal. E é de dias. Né? Por que eu estou falando isso? A culinária capixaba é uma, a mineira é outra, a baiana é outra. Cada região do país tem uma culinária diferente. Você subir lá para o Nordeste, é buchada de bode. Lá para cima é cérebro de bode. Você misericórdia. Mas para eles é um prato. Você fala, o nordestino, isso aí, vocês não sabem o que está perdendo. Cada região tem a sua alimentação saborosa. Cada um tem o seu gosto. Cada um gosta de alguma coisa diferente. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado é assim. O pecado é uma alimentação que você gosta. É um negócio gostoso, prazeroso. Pensa num prato aí que você... É o prato do meu sonho. Todo dia tivesse isso aqui. Para uns é churrasco, para outros é marisco, para outros aí tem irmãozinho que só gosta de lanche lá.
Fez, ó, aí já é pesado. Por que eu estou falando isso? O varão chegou lá. Varão. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado é assim, o pecado é prazeroso. Só que o problema é que é uma comida envenenada. Vai te matar. É bom, mas tem morte na panela. Você vai morrer. Se não tiver Jesus passará, você morre. Moisés, ele sabia que o pecado é temporal, engana. E o Deus, qual o problema do pecado com Deus? É que nós afastamos de Deus. Pecado, mentira, que perde Deus vai me matar. O pecado vai mata mesmo, não tem essa não. Tem que fugir dele. Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que é transitório? Coisas de momento. E tem muita gente perdendo coisas eternas por causa de um momento de prazer. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, Deus nos fortalece para vencermos isso. Pensamento do pregador: a fé que escolhe sofrer hoje é a fé que reina com Cristo amanhã. Vence hoje e Deus te dá a vitória amanhã. Os prazeres do pecado passam, mas a glória de Deus permanece. Não vai passar. Quem anda com o povo de Deus pode até ser maltratado, mas nunca é abandonado. Meu irmão, se você é povo de Deus, as pessoas podem te pisar, podem te maltratar, mas Deus nunca, absolutamente nunca, Deus vai te deixar, porque Deus é fiel. É a maior decisão de Moisés, para ele se tornar o que ele se tornou. Tem coisa na minha e na sua vida que, se você não deixar hoje, você não vai ter uma história com Deus amanhã. Não estou falando de coisa boba não, irmão. Deixar coisa boba, que é fácil. Tem coisa na nossa vida que é difícil demais de deixar. Tem coisa na minha e na sua vida que nem Ló. Você acha que Ló queria deixar Sodoma e Gomorra? Ele tinha filhos e filhas. Só aparece sair nas filhas dele. Cadê os filhos de Ló? E ele está querendo que eu escapa pela tua vida, rapaz. Se não fosse os anjos puxando ele, ele não saía. O que é isso? Tem coisa na minha e na sua vida que Deus tem que me tirar. Tem que dar uma palavra. Dói, sangra, você chora, mas depois você ouve, glória. Valeu a pena esse troço daí da minha vida. Valeu a pena esse negócio ir embora. Deus só vai nos fazer como fez com Moisés. Deus só vai nos tornar algo que Ele quer depois de tomarmos a decisão. Tem aquele texto lá do profeta: uma multidão no vale da indecisão. É a gente assim. Só que Deus está dizendo para nós nessa noite que, assim como Moisés tomou a maior decisão da vida dele para se tornar, eu vou mostrar que ele se tornou ali, precisamos também tomar nossa decisão. Saia do muro. Não dá mais tempo de falar não, tá? Mas semana que vem nós vamos continuar o versículo. Eu vou continuar os versículos aqui, tá? A maior decisão de Moisés. Então Deus abençoe os irmãos, porque ainda tem coisa aqui para me falar que não é brincadeira. Só nessa apresentação, nem vou mexer nada. É 116 slides, estou no 40. Apresentação. Estou falando da apresentação do Pentateuco, quem foi Moisés. Depois nós vamos começar a ler, estudar Gênesis. Né? Mas é que eu vou almoçar os irmãos para entender. Depois também não dá para estudar tudo de todo, não. Tá? Senão nós vamos morrer. Passa ano e fica aqui. Nós vamos estudar alguns elementos segredos do Gênesis. Mas eu vou aprender aqui. Pois eles. Eu
Vamos aprender no Êxodo sobre o que Deus manda 10 pragas. Por que está contado 10 pragas? O que tem a ver as 10 pragas? Eu vou estudar isso aqui. Irmão, se coloca de pé, Deus abençoe a todos. Feliz por nosso amigão ali ter vindo, glória a Deus. Isso aí, Vaz. A guerra é travada, é feia. Mas que gosto dá o Senhor. Quero pedir o irmão Tiago agora por nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus maravilhoso e eterno. Sim, Jesus. Pai, te agradecemos por esta aula abençoada. Oh, soberano. Ouvindo e aprendendo a tua palavra, qual é o credo que está guardado em nosso coração. Abençoa cada um, Pai, fortalece cada dia na tua presença. O teu filho, ó Pai, que está trazendo este serviço para os nossos corações, que o Senhor possa continuar sustentando ele, fortalecendo ele, colocando ele de pé. Nos leva em paz e segurança, para da tua graça, proteção e livramento. Nos dê uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.